Conversar com André Viana, hoje fazendo as vezes de Rodrigo Orengo, que está em férias. Valdemar Costa Neto foi lá num podcast e eu já recusei alguns convites para podcasts porque as pessoas... Justamente por Cara, isso. só dá ruim, né? As pessoas vão no podcast e acham que ninguém vai assistir aquilo. Lê do engano, lê do enganinho. Tem gente pra caramba vendo e você acaba falando besteira porque os caras te seguram naquela bancada por 3, 4 horas. É um desafio. É tipo interrogatório, né? É tipo interrogatório. O Valdemar foi lá e fez elogios bem rasgados a Lula. E aí o Bolsonaro bolsonarizou, ficou pé da vida e saiu cuspindo marimbondo. E agora os dois conversaram, depois desse momento de, enfim, tensão. Haverá consequências desse episódio todo, André? Bom dia pra você. Bom dia pra você, Megali, bom dia, Carla, bom dia a todos que nos acompanham. Pois então, consequências já é um pouco mais difícil da gente prever, mas parece que a situação deu uma acalmada por enquanto, né? Como você disse, o Bolsonaro e o Costa Neto, eles conversaram no dia de ontem e chegaram aparentemente a um quase que consenso. Não vamos dizer um consenso exatamente, mas quase que consenso. Vamos primeiro explicar um pouco mais da situação, né? De como é que foi esse podcast, que foi essa briga inteira. Basicamente, como você disse, o Costa Neto foi a um podcast em dezembro, o presidente do PL, lembrando que o Valdemar Costa Neto é presidente do PL, partido do qual o Bolsonaro ainda hoje faz parte, e comentou, um podcast do jornal O Diário de Pernambuco, comentou que Lula seria um camarada do povo, isso são aspas dele, e falou que o atual presidente ele teria mais prestígio do que o Bolsonaro. Ele disse ainda que o atual presidente, o presidente Lula, foi muito bem nos primeiros mandatos e por isso, inclusive, teria conseguido eleger a Dilma, né, quando ele saiu. Esse trecho da entrevista viralizou nas redes sociais, somente esse trecho específico que ele tece esses elogios ao Lula, e causou uma espécie de cisma ali dentro do Partido Liberal. Isso porque os aliados de Bolsonaro teriam dito que as declarações da liderança do PL dificultariam aquela meta que o partido tinha de alcançar 1.500 prefeituras nas eleições municipais deste ano. Além disso, deixou o próprio ex-presidente, o Bolsonaro, bastante chateado, por assim dizer. Em um vídeo que também tem circulado nas redes sociais de um encontro com apoiadores em Angra dos Reis, Bolsonaro fala até mesmo de uma implosão do partido, citando essas declarações absurdas, aspas dele, de membros do partido como razão para isso, mas ele não citou nomes. Vamos escutar o que o Bolsonaro disse nessa ocasião. Essa banda tinha um problema sério. Se continuar assim, você vai implodir o partido. Eu sou do partido, dá uma declaração absurda. Como o Lula é extremamente popular. Tá, manda ele tomar um 51 ali na esquina ali, ó. A dicção do ex-presidente às vezes dá uma dificultada aí, mas para quem entendeu, ele falou justamente dessas declarações absurdas que isso causaria uma implosão no partido. Já Valdemar Costa Neto diz que essas declarações dele foram tiradas de contexto. Em postagem do X, o antigo Twitter, ele diz que ele continua bastante leal a Bolsonaro e fiel aos princípios dele. Na conversa que aconteceu entre os dois líderes, Valdemar teria pedido para que Bolsonaro assistisse o vídeo do podcast inteiro, não só esses trechos que têm viralizado nas redes sociais, para que ele pudesse ver que, além de elogios ao Lula, ele também teria tecido elogios ao próprio Bolsonaro. Jair Bolsonaro teria continuado bastante insatisfeito, mas a situação teria sido amenizada, isso de acordo com interlocutores do partido. Dessa forma, ambos os líderes já estariam alinhados e não teria mais essa briga, essa picuinha acontecendo ali dentro do partido. Ai, meu Deus! Parece um adolescente, cara. Ai, ele elogiou o caderno da Ariana Grande, da minha melhor amiga. Não, mas se você for ver o vídeo inteiro, eu elogiei você também. Cara, pelo amor de Deus. O Valdemar Costa Neto foi provocado lá, ele foi perguntado e falou, é um líder de massas. E não é um líder de massas? Não é? O cara foi eleito 3 vezes presidente do Brasil, elegeu 2 vezes uma sucessora, consegue eleger governador, o cara é um líder de massa, sim. Esse papo furado aí de que ele não pode sair pra tomar uma cachaça, pode, depende do lugar. Talvez em Balneário Camboriú não, mas o Bolsonaro também não vai ter facilidade de sair pra passear, por exemplo, em Feira de Santana. Não, depende de onde o cara é mais querido. E onde ele teve mais votos, né? É um líder de massas também. Os dois são. Vai ficar todo magoado, todo doído, porque o cara perguntado foi lá e respondeu que o Lula tem prestígio. Nossa, que ciumeira. Bom, também não é surpreendente, né?
Não. Devido ao histórico do personagem. E tem que ocupar espaço também, porque senão fica sumido, né? Completamente. Tem que fazer alguma coisa pra aparecer. Ou é esquecido. Quem voltou. não é visto não é lembrado. Voltou ao noticiário aqui, né? É. Muito bem. André, bom trabalho pra você, até. Pra vocês também. Valeu. 8h30, a gente segue agora pro Rio